que o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, sua equipe econômica podem fazer para diminuir esse número de desempregados? O desemprego é a maior tragédia que uma sociedade pode ter. O senhor acha que o governo deixou Paulo Guedes ser massacrado? Por que a reforma da Previdência apresentada pelo governo é tão importante para o futuro do Brasil? Foi isso que reduziu o Brasil a esse estado de subdesenvolvimento que ele se encontra hoje. Se a reforma não for aprovada pelo Congresso, o que pode ocorrer? Porque com 60 anos, eu não sei se vou chegar aos 61. Vai faltar dinheiro para pagar? Por que os militares não ajudam mais na reforma da Previdência? O povo brasileiro está desesperado. Nosso país tem 13 milhões de desempregados. O que o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, sua equipe econômica podem fazer para diminuir esse número de desempregados? Esse é um dos problemas mais trágicos do Brasil. Na verdade, a crise que a Dilma produziu foi uma coisa medonha. São 13 milhões de desempregados, mas existem 10 milhões de pessoas que querem trabalhar um pouco mais, porque precisam de um bico para viver. E existem 5 milhões de pessoas que estão desacorçoados, ou seja, que não procuram mais emprego porque cansaram de procurar e acreditam que nunca mais vão ser empregados. Mas isso começou lá atrás, e você teve uma recessão enorme que produziu esse resultado. Mas o mais importante é o seguinte, ele representa uma dissolução da sociedade. Um homem que está desempregado há 3 anos perdeu o respeito dos seus filhos, da sua mulher. Ele é tido como incapaz de sustentá-los. É muito ruim, né? Ele vai para a rua. Quer dizer, ou seja, você destrói aquilo que é o cimento da sociedade, que é a solidariedade tribal que ela tem que ter. Então, esse é um dos fenômenos mais graves que nós estamos vivendo. É claro que ele é uma prioridade das prioridades, mas que não tem nenhum mecanismo para atacá-lo, a não ser a volta do crescimento. A volta do crescimento passa por um programa como esse que o Guedes está propondo, em que você transformou a reforma da Previdência como o primeiro obstáculo. É um obstáculo que, uma vez superado, ele te dá energia para vencer os obstáculos seguintes. Inclusive a reforma da tributária, que já está sendo, eu acho, que vai ser cuidada na Câmara. O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve recentemente na Comissão de Constituição e Justiça para defender o projeto da reforma da Previdência do governo. Como é que você avaliou o desempenho dele? Eu achei excelente o desempenho dele. Achei, na verdade, muito organizado, com uma equipe atrás, com computadores, respondendo a todas as perguntas objetivas, e foi traído pelo seu partido. Eles abandonaram, né? Não, é o que eu disse. O pessoal eleito na onda Bolsonaro não sabe para que foi eleito. Então, o que aconteceu? A coisa elementar, em qualquer sociedade organizada, em qualquer república democrática, o seu parlamento, o seu partido, quando você vai depor, vai para lá, chega de manhã, antes dos outros, ocupa as cadeiras da primeira e segunda fila e exige que o presidente organize a arguição, sendo primeiro aquele que convocou, depois o meu lado, depois o contra mim, depois o meu lado. Não compareceram, teve 17 oradores, todo na mesma direção, falando besteiras à vontade, quer dizer, um negócio calamitoso. E terminou, de fato, de uma forma também indecente. Ou seja, inclusive, por que eu achei que foi muito boa a participação dele? Porque ele disse para eles verdades duríssimas. Eles estavam cobrando dele o que eles não fizeram nos 15 anos de poder. E por que o senhor acha que o governo deixou Paulo Guedes ser massacrado pela exposição? Não deixou nada. Eu acho que, na minha opinião, no meio do negócio,
é que eles entenderam que estava acontecendo qualquer coisa. São perdidões. É lógico. Eu vou dizer... É coisa de novato? Você só tem duas explicações. Ou é coisa de pessoas não preparadas, ou que são contra mesmo a política do governo. Quer dizer, isso lançou uma dúvida sobre se o PFL é realmente... Porque o PSL foi eleito pelo posto Ipiranga. E chegando lá, recusou a se defender o Porto Ipiranga. Fugiu. Foi uma demonstração de covardia. Professor Delfim Neto, por que a reforma da Previdência apresentada pelo governo é tão importante para o futuro do Brasil e dos brasileiros? Por uma razão muito simples. Você está num problema. Crescer depende não só do espírito do crescimento, mas depende de investimento público. Nos últimos 30 anos, o investimento foi a variável de ajuste do orçamento. Você cumpre o orçamento e o que sobra, você vai para o investimento. Foi isso que reduziu o Brasil a esse estado de subdesenvolvimento que ele se encontra hoje. Quando o Brasil crescia, a carga tributária era 25%. E o investimento público era 5%. Hoje, a carga tributária é 33% e o investimento público não chega a 2%, é 1,8%. Se você olhar, quando o Brasil crescia, o investimento público era o principal instrumento e a ampliação das exportações eram os dois instrumentos do crescimento. Foi isso que sustentou um crescimento de 7% durante 35 anos. Depois, isso murchou e veio deslizando. Há 35 anos, praticamente, nós estamos diminuindo o nosso crescimento com relação, digamos, aos Estados Unidos. Professor Delfim, nós estamos falando agora para milhares de brasileiros aí no Brasil e no mundo, pelo YouTube, aqui pelo canal do Ping Pong com Bonfá. Se a reforma não for aprovada pelo Congresso, o que pode ocorrer? Deixa eu lhe dizer, a reforma vai ser aprovada. Ela pode ser um pouco melhor, um pouco menor. De qualquer forma, que o tamanho da reforma vai mostrar a capacidade de recuperação dos investimentos públicos. Se ela não for aprovada, provavelmente o que você vai ter? Você vai ter a continuação do aumento da relação dívida-PIB, que já está alta, está com 78%, 79%. Você vai, em algum momento, ter dificuldade de financiar essa dívida. Você vai voltar a ter taxa de juros altas e vai terminar em mais inflação no final. Ou seja... Colapso total. Será um colapso. Colapso total para o Brasil não existe. Não existe para nenhuma nação. A nação se reconstituirá, mas com custos muito superiores. Então, eu diria o seguinte, seria muito bom que realmente o Congresso olhasse as evidências empíricas, tivessem com 60 anos, e fizessem para mim a proposta que eles estão fazendo, de R$400 nos primeiros 5 anos, tá certo? Para depois voltar a ter alguma coisa, eu aceitaria. Por quê? Porque com 60 anos eu não sei se vou chegar aos 61. Porque tem um negócio atrás de mim aí com uma foice, que eu tenho que me abaixar o tempo todo. Eu não sei se vou chegar aos 65, de forma que eu vou querer um bem-estar maior até poder chegar aos 70. Então, a minha opinião é a seguinte, isso não é uma questão de conversa, isso não é uma questão que vai ser decidida pelos economistas, pelos cientistas, pelos sociólogos, pelos psicólogos. Essa é uma questão que nós devemos perguntar para o sujeito que vai sofrer esse problema. Você prefere o regime atual ou você prefere começar a receber alguma coisa agora? Professor Delfim, se a reforma não for aprovada bem diferente do que o governo apresentou, vai faltar dinheiro para pagar os aposentados? Em algum momento vai. Bom, em algum momento nós vamos ter que enfrentar esse problema. Primeiro nós vamos
eliminar a saúde, depois nós vamos eliminar a educação. Essa é uma depois... tragédia. Não, por que tragédia? Não, esse aqui é um país que gosta de velho. Tá certo? O que está dito aí é isso aí. Não, mas você está falando de eliminar a saúde, eliminar a educação. Você presta atenção para o que está implícito nisso. Você, para ter um país razoavelmente civilizado, você tem que cuidar da criança, você tem que cuidar da gestante, você tem que dar atenção à gestante, atenção ao nascido, até 6, 5, 7 anos. Você tem que fornecer saúde e educação a partir do momento adequado. Você tem que dar para eles, principalmente, água limpa e esgoto, que são as 3 prioridades para construir esse país. Educação, saúde e esgoto. Nada disso é grátis. Para a sociedade não tem nada grátis. Tá certo? Essas deveriam ser as prioridades das prioridades. Se eu não faço a reforma da Previdência, essas prioridades podem existir à vontade, mas não serão atendidas. Primeiro que criança não grita e não vota. Velho grita e vota. Então, é preciso que a sociedade compreenda a Previdência é uma demonstração de solidariedade tribal. Ela precisa existir mesmo. Ela não é um problema econômico, ela é um problema social. O que existe na Previdência são grandes injustiças. É isto que está se tentando corrigir, não é? E se você olhar, ninguém que ganhe 2 ou 3 salários mínimos vai ter fortemente impressionado. Quem vai ser impressionado e vai pagar o preço, se ela sair, são as classes que adquiriram o poder, que controlam o Brasil. Professor, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova Previdência exigirá um pouco mais de cada um de nós. O que ele quis dizer com isso? A maioria do povo brasileiro é pobre e sofre muito. Que tipo de sacrifício a população vai ter que fazer? Nós temos que olhar, vamos falar o seguinte, veja o projeto. O projeto, na verdade, diminui a carga sobre o pessoal que ganha até 2 salários mínimos. O projeto tem muita coisa boa. O projeto precisa ser analisado com isenção. Você não pode se deixar levar pela publicidade enganosa. Não tem problema da Previdência, porque se a gente contar o imposto tal com o imposto tal, não vai dar certo. Isso tudo é conversa mole para boi dormir. E é preciso que as pessoas compreendam que, se continuar assim, vai mesmo deixar de pagar o salário, como aconteceu no Rio, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Vai quebrar. Não, é o que eu digo, não vai quebrar. Quem vai quebrar é o cara que não recebe. O país não quebra. Não, eu digo, mas as pessoas não estão sem receber. Segura. Portanto, eu acho o seguinte, era preciso restabelecer um mínimo de lógica nisso. Todos sabem que é uma questão elementar. É uma questão de aritmética, não é uma questão de ideologia, não é uma questão de conversa mole, é uma questão de aritmética, de matemática e de matemática atuarial. Quer dizer, não tem jeito. Ou você, o governo, a sociedade pode dizer, não, eu quero uma aposentadoria mais robusta. Tudo bem. O que eu posso fazer? Eu preciso de mais recursos. Ou então cortar as outras prioridades. É tão certo como isso que nós estamos conversando. O total está fixo da despesa. Se eu aumento uma despesa, tenho que diminuir alguma outra. De forma que é isso, na verdade, que eu acho que o governo está se esforçando para explicar. Eu acho que já hoje, com um pouco mais de sucesso do que no passado. A Previdência atual é uma fábrica de privilégios e desigualdades? Seguramente. Basta ver o seguinte, um funcionário de nível superior do Legislativo se aposenta com um salário de 32, 33 mil. Um trabalhador que sustenta essa gente se aposenta com 1.200. Quer dizer, ele se aposenta com um salário... Não é justo que ela é uma fonte de desigualdades. Agora, você pode discutir se os 20 é justo, se não é justo, mas é uma evidência
para qualquer um que se trata de um abuso. O que eu pergunto assim, como foi possível isso? Como foi possível que eles se apropriassem do poder a ponto de produzir esse fato? Então, não adianta estar discutindo. Nós vamos ter que decidir. Chegou a hora de decidir. Se não for agora, daqui 3 anos, vai decidir em condições muito piores. E daqui em 5 anos, em condições piores ainda. O Brasil tem um encontro com esse problema, não adianta fugir dele. É melhor enfrentá-lo agora, em que os sofrimentos serão muito menores do que enfrentá-los em condições mais adversas. Professor Delfim, a economia com a previdência dos militares será de apenas 1% da reforma dos civis. Por que os militares não ajudam mais na reforma da Previdência? De novo, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Qual é a economia proposta pelo Ministério das Forças Armadas? Foi de 96 bilhões. Por motivos que a gente pode depois discutir, ela foi obrigada a apresentar, junto, uma proposta de correção salarial interna. Um general de exército, um tenente brigadeiro, não tem nada, e um almirante de esquadra, se aposenta com 20 mil reais. Um bacharel entra no serviço público com o salário inicial de 20 mil reais e vai a 39 mil em 5 anos. Então, o que aconteceu? Muito desproporcional. O que aconteceu? Aconteceu que quando você eliminou o DASP, e a partir de 2001 em particular, você permitiu uma defasagem de salários de proporção amazônica. Tá certo? Eu acho o seguinte, eles não tinham coragem de apresentar a economia sem dizer, vocês têm aqui uma conta para pagar faz 20 anos. Então, eu acho que foi uma necessidade interna, porque eles não são idiotas. Eles saberiam que isso seria usado de uma forma como está sendo usada. Porque você está misturando 2 problemas. Você está misturando um problema de óbvia desigualdade entre rendimentos das Forças Armadas e do setor civil do governo, que foi construída nos últimos 30 anos, 20 anos. Tem que ser corrigida. Era muito melhor eu apresentar os 96 milhões, depois que tivesse tudo aprovado, eu vim com a reforma de 86. Tá certo? Aí, o que iam dizer? Houve um estelionato eleitoral. Então, o que eu acho que é preciso compreender e se preparar para rejeitar os argumentos falaciosos. A economia não, a economia é de 96 bi. O 86 bi é o que nós estávamos devendo para eles. Você está gostando da minha entrevista com o professor e economista Delfim Neto? Não acabou! Existe uma crítica em relação à visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, de que o governo brasileiro terá feito muitas concessões e recebido pouco em troca. Você concorda com essa visão? Nós devíamos estar pensando com muito mais cuidado essas coisas. O presidente americano voltou a defender uma possível intervenção militar na Venezuela. Como o Brasil pode ser afetado se isso ocorrer? A Venezuela é um peão nesse jogo. O presidente Bolsonaro disse recentemente que o nazismo do Hitler foi um movimento de esquerda. Você viu isso? Se você lê os livros de história do Brasil, tem mesmo alguns exageros, alguma coisa. O regime militar foi uma ditadura? Tira os editoriais do dia 1º de abril, do dia 2 e do dia 3. Teve o AI-5, você assinou ele. Você arrepende de ter assinado esse documento, esse decreto?